Deixe que eles te subestimem. Trabalhe em silêncio. Mantenha o foco no seu caminho. E um dia, meu amigo, um dia vai valer a pena. Ei, cachorro, Ló, só seja grato pelas pequenas coisas, cara. Crescimento é crescimento. Você evoluiu. Você está 1% mais perto do que ontem. Não é isso que queremos? Você não precisa da permissão de ninguém para ser feliz, seguir suas paixões, se expressar mais ou viver a vida que sempre sonhou. Você só precisa da sua própria permissão. E você já passou tempo demais esperando que outra pessoa te desse o que você deseja. Seja isso amor, aceitação, aprovação. A verdade é que tudo o que você procura começa com você. Agora, esqueça objetivos e planos. Apenas acorde e siga sua agenda diariamente, sem pensar em mais nada. Foque somente nisso. E se apaixonar pela jornada, e toda vez que você acordar você disser, eu vou vencer. Sempre que vai à academia você diz, faço o que ninguém faz. Sempre que você medita ou afirma, estou me tornando imparável. E você reforça esses comportamentos, você se autorregula, segue os hábitos e essa é a chave. Pare de ser tão duro com você. Lembre-se, é uma maratona, não uma corrida rápida. Mas enquanto você estiver melhorando a cada dia, missão cumprida. Um homem amadurece através de madrugadas, noites em claro, dor, perdas, desrespeito, decepções, reflexão profunda e momentos de solidão só com você mesmo. A vida depende de como você a enxerga. Se achar que é ruim e o mundo é horrível, é assim que será. Seja consciente ou inconscientemente, você está tentando escolher o otimismo. Você está tentando escolher agir com atitude. Você está tentando escolher vencer. Segure isso e não deixe ninguém te arrastar para a alternativa. A vida é como você a vê. Esse otimismo e esperança contra o cinismo e o medo. E o que eu comecei a perceber é que a mente é a matriz em si mesma. Porque eu posso te dizer agora, hoje, neste momento, eu te prometo, a matriz te pegou. Isto é água. Para um peixe, a água é tão onipresente que deixa de existir. Agora, todos nós temos essa mesma coisa e ela está agindo sobre nós, nos impedindo de nos tornarmos quem queremos ser. Isso é nossa mentalidade, nosso sistema de crenças, algo muito presente. Está tão enraizado no tecido de quem você é e na forma como você processa as informações que você nem percebe. Você nem sabe que isso é real e é isso que impacta a sua vida. É a sua incapacidade de perceber que a sua mentalidade controla tudo, que ela é a própria água. Ao ouvir isso de Shakespeare, percebi que, ao se tornar consciente da água, tudo pode mudar. Que você pode passar de uma criança assustada e perdida para quem você quiser ser. Essa história ensina algo, muitas coisas querem chegar até você. Tantas portas estão tentando se abrir, mas estamos tão apegados a quem fomos que não conseguimos nos tornar tudo o que deveríamos ser. Chega um momento em que você já não cabe mais na sua própria história. Há uma nova parte 2 tentando nascer para você. E isso exige que você assuma cada parte do passado, mas também assuma cada parte da possibilidade. E do outro lado disso, os diamantes que vão sair da sua boca. Os diamantes que vão sair ardendo da sua alma. As sementes que serão plantadas e a colheita que vai crescer. Você vai estar quase irreconhecível. Mas melhor do que isso são as pessoas ao seu redor. Porque quando você muda, você é só uma pessoa. Mas quando você se torna uma força a ser reconhecida, então sua voz se espalha. Você é quem você estava procurando. Então pare de procurar por mais, a menos que esteja olhando no espelho, porque já está na hora de você enxergar claramente que você é quem você estava procurando. E esse sentimento de vazio que você sente, esse buraco no seu peito, você só sente isso porque acha que não foi abençoado com tudo o que você é.
E sim, o amor é a resposta. O amor é a chave. Mas se você não consegue se amar, como é que vai conseguir me amar? E amar a si mesmo, o que isso realmente significa? Tipo massagens, selfies e esse tipo de coisa? Porque quanto mais eu penso nisso, mais estranho parece. Sempre me ensinaram que o amor próprio era algo a ser temido. Aprendi que arrogância e vaidade não são boas. O que devo fazer? Como devo agir? Deveria me amar, mas como faço isso? Quantos de vocês ao longo da vida conseguem ser pacíficos? Conseguem ser pacíficos? Se você tem a capacidade de ser pacífico, então já está seguindo na direção certa. Nós, como seres humanos, temos naturalmente a capacidade de ser pacíficos. Quando estamos em paz conosco, vivenciamos nossa consciência iluminada, certo? Então é assim que a transformação funciona. Precisamos ignorar todas as promessas de sucesso, acúmulo e ser mais, pois a guerra não é necessariamente tédio. Você entende isso? Dor. Mais reflexão é igual a progresso. Se você tira a reflexão dessa equação, tudo o que resta é dor. Se dor mais reflexão gera progresso, ao tirar a reflexão, sobra só a dor, sem progresso. E para muitos de nós, quando estamos sentindo dor, quando estamos sentindo estresse, quando estamos sob pressão, quando estamos enfrentando desafios, esquecemos de refletir. E quando você esquece de refletir, você perde a oportunidade do verdadeiro progresso. Nós esquecemos de refletir porque nos distraímos. Nós tentamos evitar a dor ou tentamos anestesiar a dor, mas quando refletimos sobre a dor, temos a oportunidade de progredir em nossas vidas. Trate a si mesmo como alguém que você ama. Trate a si mesmo como alguém que você ama. Agora eu estava de pé, mas precisava me sentar porque não conseguia acreditar que estava me deixando esquecer que eu era quem eu estava procurando. E lá no fundo, eu sabia que era hora de parar de procurar por mais, até que eu pudesse olhar através de todos os meus medos, olhar no espelho e ver claramente que o homem olhando de volta para mim é o único que pode me fazer feliz. E eu já sou o suficiente. Qual o próximo passo? E então eu entro imediatamente em ação. Percebo que, ao fazermos essas perguntas ao universo, muita clareza surge. Você tem que fazer a pergunta primeiro, mas se você perguntar à vida qual é o meu próximo passo para chegar a esse futuro que parece impossível desse ponto de vista, você vai começar a saber intuitivamente qual é esse próximo passo. Então, a verdadeira fonte de influência é o seu serviço a algo maior. Sem isso, você está vivendo uma vida de manipulação, tentando conseguir algo, tentando ser bem-sucedido. No entanto, quando você começa a entregar sua vida a algo maior, um atributo da presença, até mesmo a sua definição de sucesso muda. Isso também vai passar. O que quer que você esteja sentindo, seja se você está se sentindo ótimo ou se está se sentindo péssimo, isso vai passar. Então, ajudar as pessoas a entenderem que isso vai passar, que haverá algo bonito esperando por elas novamente. Devemos redefinir sucesso como paz. Sem paz, não há sucesso. Entende? Se a dor está impulsionando a sua necessidade de produzir, se você não é bem-sucedido, você está fugindo de alguma coisa. Então não se trata de quem você é. É sobre quem você quer ser e o preço que aceita pagar. A pagar para chegar lá. Torne-se essa pessoa. Mude o mundo. Mude a si mesmo. O que as pessoas não entendem sobre o sucesso é que elas procuram o caminho mais fácil para alcançá-lo
Todos buscam 5 passos fáceis ou 10 para a grandeza. Esses passos para o sucesso são infinitos. Eles são infinitos. Você não consegue contá-los, não importa há quanto tempo faz isso. Esses passos mudam o tempo todo. Você não sabe se eles estão lá. Às vezes você tem que confiar que o próximo passo vai estar lá, mesmo quando você nem consegue vê-lo. Às vezes, ao pisar, você afunda na areia movediça, mas precisa conseguir sair dela novamente. Então todo mundo está procurando por esses degraus e não existem degraus. Esses degraus nunca acabam. E você simplesmente não pode subir degraus. Às vezes você tem que rastejar por esses degraus e quando finalmente chega ao topo, tudo muda. Estou sendo despedaçado. Eu quero me livrar dessa dor. Sei o que preciso fazer, mas não sei se tenho força. O maior erro é ser frio demais. Relaxando, tirando-os da volta da vitória. Porque nunca diz. Sempre tem alguém lá fora, observando. Tipo, tem pessoas lá fora que simplesmente estão se esforçando mais do que todo mundo. E eles vão continuar fazendo isso. Você não, você é frio demais. É, porque eu acho que na maioria das vezes as emoções não nos ajudam a lidar com as coisas. Trabalho duro, dedicação, trabalho duro. É um exército de um homem só. O mundo não será contra mim, ainda vou vencer. Não é que você não saiba o que fazer, é que você não consegue fazer quando não é confortável para você. Por isso as pessoas perdem. Sabe quem vai mais longe? Aqueles que valorizam a consistência acima da perfeição. Porque esquecemos que temos controle sobre nossa mente. Nós colocamos em nossa mente o que devemos fazer. No final do dia você precisa sentir alguma coisa. Então por que não se sentir imbatível? Por que não se sentir intocável? Por que não se sentir o melhor de todos? Se você realmente quer conquistar algo na vida, precisa estar disposto a abrir mão da própria felicidade. Sabe, você vai ter alguns haters. Qual é a melhor maneira de silenciar os haters? O inegável. Um tolo focado pode conquistar mais do que um gênio distraído. Se você se imaginar como o sol e precisar queimar um papel, é isso que deve atravessar. O sol tem poder de sobra para queimar isso? Mas se o sol estiver espalhado de forma uniforme, ele só aquece o papel. Mas não, ele nem chega a atravessar. Muitos de vocês têm energia sobrando, mas estão tão dispersos que só conseguem aquecer suas próprias coisas. Você nunca consegue romper. Você se surpreende com o quanto realiza ao focar em uma única tarefa. Você nunca vai perder o sono à noite pensando nos fracassos. Você nunca vai perder o sono por causa dos fracassos, aquela vergonha que te corrói por dentro. O que vai te tirar o sono à noite é o SC. Você entende que em 100 anos, nenhuma porra de pessoa que você conhece e que tem opinião sobre você vai estar aqui? Toda e qualquer opinião sobre você morre em 100 anos, porra. Todo pensamento, ideia, tudo, toda pessoa que você já conheceu vai estar debaixo da terra e você também. Por que levar tudo tão a sério? Viva por você e faça o que te faz feliz. Jogamos um jogo que termina sem sobreviventes. Por que não viver ao máximo e correr todos os riscos possíveis? Por que não realizar tudo algo que nasceu para fazer? Ouvi uma frase, todos têm 2 vidas. E a segunda começa quando você percebe que só tem uma. Não precisa de inimigos competindo com você. Competindo consigo mesmo, sempre vence. Porque você busca melhorar diariamente, está sempre em competição. Aqueles inimigos te desviam e fazem você pensar como eles. Você age como eles e deixa de ser você mesmo. Enquanto você continuar sendo você e competir com você mesmo todos os dias, você vai melhorar, você vai se tornar excelente. Você vai dominar a si mesmo. Muitos querem ser espetaculares, mas também desejam se encaixar e ser normais. Tipo, ao ser normal, você está, por definição, buscando ser mediano. Resultados comuns vêm de pessoas comuns. Resultados diferentes de pessoas diferentes.
Você literalmente não pode fazer o que todo mundo faz e esperar ter resultados diferentes do que todo mundo tem. Ao fazer o que todo mundo faz, você garante resultados medianos. É 1h, estou indo para o meu 3º treino, mas eu quero ir para a academia? Absolutamente não. Eu preferiria, ficar em casa e sentar no sofá assistindo filmes. Mas, para ser o melhor, você tem que trabalhar além do normal. Para ser o melhor, você tem que trabalhar além do normal. Perdedores improvisam, vencedores planejam tudo. Como vencedor, você enfrentará dificuldades, fracassos ou rejeição. Mas ao planejar, estruturar, criar uma fórmula ou processo, pelo menos você tem uma estrutura para seguir. Improvisar na vida é coisa de perdedor. Perdedor pensa que sempre terá tempo para conseguir. Perdedores se medem pelos outros perdedores com quem se cercam. Primeiro, não fuja, e segundo, seja honesto consigo mesmo. Essas 2 coisas você deve manter em mente. E então basta dedicar tempo e esforço à prática. Acho que esse é o segredo. Passo a passo, construa algo sobre você, sobre sua vida, sobre seu caráter e personalidade que vai te dar uma base sólida para enfrentar tudo o que este mundo vai jogar em você. Se você tem algo no seu coração, vá atrás, persiga isso, dê tudo de si. Descubra onde isso te leva, corra atrás dos seus sonhos agora, você só tem uma vida. Quero dizer, qual é o pior que pode acontecer? Você vai acabar exatamente onde começou. Corra atrás desses sonhos, cara. Eu tento dizer isso para toda criança que eu conheço. Persiga seus sonhos. Nada é loucura se você acredita e faz os outros acreditarem também. A gente esquece muito rápido que o dia que estamos vivendo hoje é um dia que sonhamos há 10 anos atrás. Mas tem uma parte da sua vida que é exatamente a vida que você queria. E quando você esquece disso, você deixa de perceber que já está vivendo o sonho e que já tem o poder de criar esse sonho futuro, porque você já fez isso uma vez. Pode me derrubar 19 vezes, eu vou me levantar 20. Fale que não posso fazer algo. Vou tornar isso minha missão para te provar que posso. Posso falhar, mas não desistirei. Eu vou perder, mas eventualmente eu vou vencer. Sou obcecado em me tornar minha melhor versão. Você só vive uma vez, faça o que ama, arrisque. Não tenha medo de sair da caixa, não tenha medo de falhar feio. Sonhar grande. Pesquisas em neurociência indicam que é possível mudar o cérebro apenas com o pensamento. Então, quando você começa a pensar em uma nova possibilidade e seu cérebro começa a disparar em novas sequências, novos padrões e novas combinações, e você começa a planejar seus comportamentos e começa a revisar em sua mente, ensaiar mentalmente quem você vai ser em sua vida, agora seu cérebro não é mais um registro do passado. Agora ele é um mapa para o futuro. Você precisa ser resiliente, mentalmente forte, ter fortaleza, garra, crença e outras qualidades para superar momentos difíceis. A maioria evita enfrentar essas situações. Ninguém que você admira chegou lá sem superar grandes dificuldades. Não existe ninguém que você admira que tenha se tornado bem-sucedido, uma inspiração para você sem passar por muita dor. Normalmente, o que inspira nas histórias e pessoas não é só onde chegaram, mas o que enfrentaram para chegar lá. Todo mundo ama um herói. As pessoas fazem fila para vê-los, torcem por eles, gritam seus nomes e anos depois vão contar como ficaram horas na chuva só para ter um vislumbre daquele que ensinou a aguentar só mais um segundo. Eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, nos dá força, nos torna nobres e finalmente nos permite morrer com orgulho. Mesmo que às vezes a gente precise ser firme e abrir mão daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Confiança não é esperar que tudo dê certo, mas acreditar na sua força para se reerguer.
Você já superou dificuldades antes, então não duvide de si agora. Confiança é uma habilidade que você constrói uma decisão de cada vez e começa tentando. Você tenta, você aprende, você melhora, você se torna mais competente e com o tempo a confiança aparece com mais facilidade, porque você a conquistou através da ação. Os maiores avanços acontecem quando você se cansa de se diminuir, se cansa de esperar, se cansa da versão de você mesmo que se contenta com pouco. No murmúrio interminável dos julgamentos, a verdadeira paz nasce não de buscar aprovação, mas de dominar a arte silenciosa de caminhar sozinho. Inabalável, em direção à sua própria verdade. Escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. As escolhas difíceis são aquilo que mais tememos fazer, perguntar, dizer. Essas são muitas vezes as coisas que mais precisamos fazer. Você vê pessoas que fazem grandes coisas e automaticamente diz: esse cara é tão sortudo, ela é tão sortuda. Você não sabe disso. Você está presumindo que ir trabalhar todos os dias por 20 anos, se esforçando ao máximo e depois se tornar um multimilionário, isso não é sorte. Isso é ação e reação. Pare de usar a palavra sorte. Pare de acreditar em sorte e comece a acreditar em trabalho. Comece a acreditar nos resultados que vêm das suas ações. Pare de contar suas visões para outras pessoas, porque elas não vão enxergar. Por que você acha que continua imaginando abrir um negócio? Por que você continua imaginando se formar, conseguir um emprego melhor? Por que você continua imaginando comprar uma casa? Por que você continua imaginando ficar rico um dia? Por que você continua imaginando isso? Porque Deus está falando com você. Ele está te mostrando algo que Ele tem para você. Está tudo bem ficar desequilibrado por um tempo, está tudo bem, não acredite em tudo isso que as pessoas dizem. Você tem que ser equilibrado para ser o melhor do mundo. E no que você faz, você precisa estar desequilibrado para encontrar toda a energia e força que você tem para conseguir realizar isso. Depois você se equilibra quando se torna grande. E isso exige ser completamente obcecado, a ponto das pessoas acharem que você é louco. Vamos lá. Você tem dinheiro, mas tem aquela garra. Você tem dinheiro, você tem privilégios, mas você tem aquela garra. Você tem que perder o medo de falhar. O fracasso faz parte do processo. Pessoas que nunca falham, nunca tentam. Você tem que falhar porque é errando que se acerta. Quando Deus te dá um sonho, e eu acredito que todos nós temos um sonho, Deus deu a cada um de nós algo que está além de nós. Uma esperança, uma aspiração que nos faz olhar além. E às vezes o sonho é tão grande que nos assusta, mas deveria nos inspirar a acreditar que só podemos realizá-lo com a ajuda de Deus. O sonho é o seu sonho, e às vezes cometemos o erro de querer compartilhar nossos sonhos com todo mundo. Sonhos podem te colocar em apuros. Existem destruidores de sonhos. Tem pessoas que não têm um sonho e elas vão tentar ajudar a destruir o seu sonho. Deus deu o seu sonho para você. Tudo o que Deus te dá, Deus quer que você conquiste e realize. Sem tempo para arrependimentos. Seguimos em frente, pois somos aceitos pelo que somos, não pelo que pensamos que deveríamos ser. Aceito quem sou, não o que acho que deveria ser, pois isso é mentira. Sou um pecador. Sou um velho pecador. Fiz algumas coisas ruins, fiz algumas coisas boas, então você sabe, é só se perdoar e seguir em frente. Essas pessoas com quem você está se comparando, você não conhece de verdade. Você vê o lado brilhante delas, mas não vê a realidade da vida delas.
As pessoas têm vidas difíceis e o ideal que você está observando, que te deixa com inveja e ressentimento, é em grande parte uma ilusão criada pela sua própria mente. Não desista, não deixe o mundo te abater. Quando o mundo te derrubar, levante-se, escreva seus objetivos e siga em frente. Não existem férias. Você se levanta todo dia, olha no espelho e diz: eu sou um cara foda. De um jeito ou de outro, hoje vou fazer acontecer, sabe? Se insistir nisso, vai acabar acreditando no poder da dor. Se você não tem o que deseja, pare de alegar que é por falta de dinheiro ou tempo. Isso é besteira. Você não se comprometeu de verdade, senão queimaria seus barcos. Se você quer conquistar a porcaria da ilha, queime seus malditos barcos e você vai conquistar a ilha, porque as pessoas, quando têm que morrer ou vencer, geralmente vencem. Aqui está a verdade, essa é a realidade. Ninguém vai acreditar em você até que você já tenha feito. Ninguém comemora com você antes de você conseguir. Apenas fique firme. Continue firme. Você continua firme. Não importa o quão agitado esteja o mar, você continua de pé. E não estou falando só de água. Você continua de pé. Não, mas você não desiste. Não permita que os momentos difíceis e desafiadores te desmoralizem. É que na vida você sempre vai se deparar com uma série de oportunidades ordenadas por Deus, brilhantemente disfarçadas como problemas e desafios. E eu estou dizendo, em suas mãos você tem ideias. Você recebeu algo para trazer ao universo que não estava aqui antes de você aparecer. Faça um pouco mais de trabalho e um pouco mais de trabalho. Os resultados vão aparecer mais pessoas vão acreditar. Ninguém acredita em você porque não fez nada ultimamente. Essa é a realidade. Hoje é o dia em que você deixa essa mágoa para trás e libera essa dor para sempre. Suas lágrimas já regaram o chão por tempo demais. Está na hora de você praticar esse sorriso, Davi. Está na hora desse sorriso não ser mais um estranho. E está na hora de você deixar para trás as coisas que estão arrancando seu coração, se isso acontecer. Você não pode se curar voltando para a dor. Você não pode receber seu futuro se continuar segurando o seu passado. Então pare de ficar revivendo as coisas que precisam ser apagadas da sua vida. Ele tinha uma frase linda que dizia: descanse no final, não no meio. E eu levei isso a sério. Eu acredito que tempo de descanso é só no final, não agora. Ter um sonho, sacrificar-se por ele e nunca jamais descansar no meio do caminho. Quando as pessoas não conseguem se levantar de manhã, vou te dizer o porquê. Porque elas conseguem prever a sensação de tudo o que vai acontecer na vida delas. Os corpos se entregam ao familiar e pensam: só mais um dia comum, mas lembra de quando criança você ia a uma excursão? O que acontecia? Você já estava pronto antes dos seus pais acordarem, pois sabia que algo inesperado viria. É assim que deveríamos viver nossas vidas, acordando com a compreensão de esperar pelo inesperado. Algo incomum deve ocorrer em nossa vida como resultado dos nossos esforços. O nível de inteligência não importa, e sim sua capacidade. Introvertido, extraordinário, aquilo não importa. Você tem a coragem e o compromisso para transformar a possibilidade em realidade? Onde você esteve até agora? Olhe para a sua vida e o que produz. Isso te dá o que deseja? Você está vivendo com propósito? Você está vivendo o seu sonho? Você está agindo de acordo com suas ideias? A conversa mais importante da vida é com você mesmo. Você acorda com ela, anda por aí com ela e, eventualmente, age de acordo com ela. Eu quero te perguntar, se você morresse agora, do que você se arrependeria de não ter feito antes de dar seu último suspiro? Todos nós fugimos dos nossos medos. E nós nos prendemos a um estilo de vida achando que isso é tudo o que podemos fazer. Tenho medo de tudo fora desta caixa, por isso me sinto confortável dentro dela. Eu pulei para fora da caixa. Eu estava cansado de não encarar o fato de que permiti que a vida me fizesse sentir como se eu estivesse sendo usado.
E muitos de nós permitimos que a vida faça isso e aceitamos. E Lau fala sobre como acreditamos em Deus, acreditamos em algo maior do que nós. Se isso é verdade, você está se permitindo sentir isso. Se você faz o que é fácil, sua vida será difícil. Pessoas que têm fome sabem que se você quer ter sucesso, precisa estar disposto a fazer hoje o que outros não fazem para ter amanhã o que outros desejam. O antídoto para o desespero é a ação. A receita para o sucesso radical é a ação. A diferença entre você e quem vive os sonhos que observa é apenas a quantidade de ação. O que o mundo experimentou nos últimos 5 a 6 meses é um teste tão extremo de tolerância da nossa capacidade de ser resiliente e de superar o medo, que se alguém sente que não conseguiu se manter firme, não deveria se julgar. É maravilhoso ver uma montanha e querer escalá-la e fincar sua bandeira no topo. É muito maravilhoso querer criar a sua própria montanha para então poder escalá-la e fincar sua bandeira no topo. Mas também é maravilhoso saber por que você está fazendo isso ou por que você sente essa necessidade de escalar montanhas em primeiro lugar. E você pode descobrir que todo mundo valoriza montanhas, mas na verdade o que você ama é enxergar. Sabe, todos nós realmente precisamos entender que o fracasso e falhar são cruciais para o crescimento. É absolutamente fundamental. É como se uma parte de você precisasse ser derrotada para renascer de uma forma mais forte. É que a primeira coisa que o medo faz é, espero eu, te conectar ao desejo de desenvolver as habilidades para lidar com esse medo. Muitas das nossas respostas são: a gente congela, fica travado ou foge. A gente foge e tenta evitar esses problemas, ou a gente se enterra neles e tenta esquecer. E então nossas respostas ao medo, o que não percebemos, acabam criando mais medo. A vida significa evoluir. Se você não evolui com pequenas mudanças que somam e geram grande transformação, provavelmente está morta. E esse realmente não deveria ser o objetivo de ninguém. Baixe a cabeça, faça o treinamento e aguente a dor. E eventualmente isso vai valer a pena. Como você vai se tornar o homem, a mulher que sempre soube que era? Mas existe um chamado na sua vida do qual você não pode fugir. E ele é só seu, ninguém mais tem o mesmo chamado que você. Então, quando você começar a olhar para as pessoas, veja alguém como um modelo de quem você pode ser ao pegar uma parte de quem essa pessoa é, adicionar a sua própria singularidade e, em seguida, entender qual é a missão divina na sua vida. O que você precisa fazer mais? Quem você precisa ser mais? O que você precisa eliminar do seu comportamento? Por que temos medo da escuridão? Porque é desconhecida. Por que temos medo do que está além do nosso sistema solar? Porque não sabemos. É quando não sabemos que sentimos medo. Nós temos que resistir a coisas árduas e difíceis, a algo realmente poderoso em falhar e em descobrir como transformar essa energia em combustível dentro de você para te impulsionar. É realmente difícil. É louco para mim que continuamos em um estado de desconhecimento em nossas próprias vidas e emoções, porque temos medo de realmente nos aproximar da nossa própria insegurança. Ficamos com medo de estar presentes e próximos do nosso medo. E é aí que tentamos colocar o medo no fundo da nossa mente. Tentamos fugir disso. Se você conseguir chegar ao ponto de dizer, bem, eu já superei algo desconfortável. Ou eu já fiz algo que achava que não seria capaz de fazer, que não tinha habilidades para fazer, que nem tinha confiança para tentar. Mas mesmo assim as circunstâncias intervieram e eu fui forçada a fazer. Já fiz isso, a prova de conceito já existe.
Então, que motivo eu tenho para acreditar que isso não vai funcionar de novo? Olhando para trás para os nossos sucessos e não apenas apreciando, mas realmente reconhecendo que os novos desafios, na verdade, são dragões antigos que você já derrotou. Há um momento em que tudo o que você foi e toda pessoa e toda característica que você teve que não te serve mais, você precisa confrontar. E você precisa dizer, obrigada por me dar isso. Mas para eu chegar lá, eu preciso te deixar aqui. Então, se você andar sozinha por um tempo, e vai. Você vai compartilhar sua visão com alguém e essa pessoa não vai entender. Simplesmente não vai entender. Eles não vão entender sua visão porque ela foi dada a você. E eu não quero chegar ao fim dos meus dias assim. Eu continuei vivendo no automático. Seu maior descanso vem de uma combinação de completo e não lido. Por que estou aqui? Se não souber, passará a vida buscando, sempre perguntando: o quê? Então, se você não está em um lugar onde ama a vida ou a si mesmo, ou não está praticando diminuir suas reações emocionais a certas pessoas ou situações na sua vida, e está vivendo com raiva, hostilidade, julgamento ou medo, e quer um relacionamento amoroso, não existe um campo magnético para atrair isso para você. E na verdade, se você me disser, bem, é aquela pessoa ou aquela circunstância que me fez sentir assim, então eu diria, você quer dizer que aquela pessoa ou aquela circunstância está controlando o que você sente e o que você pensa. E qualquer coisa que controla o que sentimos e o que pensamos, nós somos vítimas disso, certo? Então, a maioria das pessoas está inconscientemente respondendo às condições do ambiente, experimentando emoções que vêm dos hormônios do estresse. Essas emoções nos afastam dos sonhos e intensificam os sentidos, dificultando enxergá-los. Isso não existe. A ameaça ou perigo nos coloca em emergência e podemos pensar positivamente sobre o relacionamento desejado. Podemos enviar o sinal ao campo e obter imagens. Podemos lembrar o que é, mas se não trouxer a experiência para si, ficará mais vulnerável ao ambiente, como vítima, seja qual for a situação. Esse é um insight. Muitos pensam que falta motivação, mas o que falta mesmo é clareza. Elas pensam que precisam de mais motivação e força de vontade para criar um hábito. Se eu simplesmente tivesse vontade de escrever, se eu simplesmente tivesse vontade de meditar, vontade de me exercitar, então eu faria. Mas na verdade, elas não têm um plano para isso. Elas acordam todo dia pensando, será que vou me sentir motivado a escrever ou a me exercitar hoje? Em vez disso, declare claramente quando, onde e como evitar implementar o ruim, tirando a decisão do processo. A vida é curta. Ela está passando a 1000 por hora. Nós só temos uma chance nisso. Podemos muito bem aproveitar cada gota da vida que pudermos. Os vencedores vencem quando ninguém mais está olhando. Quantos lances livres você acha que Michael Jordan treinou quando não havia mais ninguém na quadra? Você está fazendo o trabalho quando ninguém mais está olhando. Quando ele cansar, deixe-o te admirar e sentir inveja. Seja inspiração para trazer outros com você. Você consegue encarar seus erros? Consegue encarar suas fraquezas, certo? Consegue encarar os erros e fraquezas dos outros? Algumas pessoas, por orgulho, não conseguem fazer isso. É basicamente perguntar, como eu sou? Todos têm pontos fortes e fraquezas, que são o oposto dos pontos fortes. A vida é um grande jogo mental. Você está jogando esse jogo sozinho. Tranquilidade é o novo luxo. E somos mais fiéis ao nosso melhor eu quando estamos tranquilos, em paz e serenos. Porque eu não sou naturalmente talentoso, eu não tenho nenhum talento natural. E todos nós nascemos como esse pedaço de gelatina que não consegue nem segurar a própria cabeça. E todos nós aprendemos a fazer as coisas. E é essa capacidade de se especializar que nos torna grandiosos. E as coisas nas quais você escolhe colocar seu tempo e energia, essas serão as coisas que vão te permitir realizar algo. Mas tudo isso é uma escolha.
Você só vai pensar quando encontrar algo que sente no coração, sua paixão não funciona de outro jeito. Você precisa sentir isso, está em você, entende? A economia vai mudar, não importa o que você queira. O clima vai mudar, os relacionamentos vão mudar. Tudo na vida muda constantemente. Não precisamos forçar a mudança, que é automática, mas o progresso não é. Então, se você quer realmente progredir, precisa olhar para a sua vida de uma maneira diferente. Diga, preciso assumir o controle do processo, não apenas esperar que tudo dê certo como quem faz resoluções. Você precisa se recolher, silenciar a mente e ficar longe das pessoas, apesar de gostarmos de companhia. Nós adoramos conversar, nós adoramos festas, adoramos tudo isso. Não tem problema ficar sozinho, também não tem problema ficar infeliz. Às vezes tudo bem ficar infeliz, cara. Tudo bem, sabe? Estou de saco cheio. Então vá primeiro para a verdade. Quem é você? Assuma a responsabilidade de verdade. Quem sou eu? Qual é a verdade sobre mim? Vá para aquele lugar sombrio na mente. Descubra seu propósito e o que deseja ser na vida. Isso pode levar meses ou anos. E então, a partir daí, certo? Eu tenho o meu propósito. Pode levar muito tempo. O barulho impede que descubram seu propósito. Encontre-o e tudo melhora. Comece a planejar. As pessoas gostam da fase de planejamento porque é confortável, mas depois é preciso executar. Depois vem a execução, fase que todos odiamos, pois é quando o mundo real começa. E é aí que o fracasso acontece repetidamente. Bem, você vive por uma vida inteira, não apenas pelo seu ciclo de vida, mas por uma vida inteira. Você vive pelo legado. Estou escrevendo meu legado agora. Você não vai mais se preocupar com pequenas coisas. Você não vai se envolver em fofocas. Não viva preso à preocupação. Você pode se preocupar, mas não deixe que isso domine você. A preocupação não tem permissão para ocupar espaço no seu corpo. Por exemplo, para se tratar corretamente, é preciso encarar isso como um processo iterativo ao longo do tempo. Então, você hoje ou amanhã, na próxima semana e no próximo mês, o ideal é começar pelo que está sob seu controle local, o que exige certa humildade. Certamente não tem nada a ver com gratificação instantânea ou egoísmo. Você ensina ao seu corpo emocionalmente como será o sentimento do futuro antes que ele se manifeste. Isso significa que você não pode esperar pelo seu relacionamento para sentir amor. Você tem que virar esse navio e entender que sentir amor vai ser o imã. E se você conseguir manter a visão do seu futuro, uma intenção clara, com um cérebro coerente, organizando sinais no campo, você pode realmente abrir isso e praticar estar tão presente no momento que você não fica antecipando o próximo momento ou tentando prever o futuro. Você não se apega mais às emoções do passado e pode encontrar o ponto ideal do momento presente. O passado familiar é o conhecido emocional. O futuro previsível é a rotina inconsciente do piloto automático. Esses são ambos conhecidos. Só existe um lugar onde o desconhecido existe. Esse é o momento presente. Para nós que estamos vivos, temos a obrigação de viver nossas vidas ao máximo absoluto. A vida é uma grande queda de braço. Você não vence essa disputa empurrando a corda. Você tem que puxá-la. E muitas vezes você tem que se puxar pela vida. Esta manhã eu não queria levantar, tentei puxar minha bunda da cama. Mas adivinha só. Quanto mais eu entrava naquela corrida, a cada passo naquela corrida, eu tentava ganhar cada vez mais confiança. Mas para ganhar essa confiança, você tem que estar disposto a se tirar da cama, se tirar da merda. Tire-se de qualquer coisa que a vida jogue em você para ganhar essa confiança. Quando a corrida acabou, eu estava tipo, você acordou, eu mais uma vez acabei com você. É preciso buscar confiança. Persista na luta e continue batalhando pela sua mente.
Então, eu fico intrigado com isso. Será que você consegue se comprometer com o processo do que faz sem estar emocionalmente apegado ao resultado do que faz? Porque muitas pessoas conseguem se comprometer com o processo do que fazem se os resultados não mudarem. Mas quando o resultado que elas buscam muda, desistem ou param só por isso. Então, será que podemos nos comprometer com o processo do que fazemos, mas não nos apegar emocionalmente ao resultado do que fazemos? Entendendo que todos os dias eu me levanto e dou tudo de mim em tudo que eu faço, simplesmente porque esse sou eu. Tipo, a única coisa que eu preciso todos os dias da minha vida são 86.400 segundos. Só isso. Tipo, eu não preciso de alguma recompensa. Tipo, eu não preciso... A única coisa que eu preciso é ar nos meus pulmões e ir com tudo. Entendeu? Lembre-se de que os momentos em que a vida te diz sim não são os que te definem. Os momentos que realmente importam são os momentos em que a vida te diz não. É nisso que eu quero focar hoje. Quando a vida disser não, pergunte-se: do que sou capaz? E quando você souber a resposta, não tenha medo de deixar todo mundo saber também. Encontre uma maneira de manter as coisas em perspectiva. Isso não torna os momentos dolorosos menos dolorosos, mas isso significa que você não precisa viver para sempre na dor. Você não precisa viver para sempre nesse não. Por quê? Se você sabe do que é capaz, se está sempre preparado, se mantém as coisas em perspectiva, a vida tem um jeito de transformar um não em sim. Traia seu destino e veja quanto tempo leva para você estar se afogando em uma tempestade. Isso vai acontecer imediatamente, e é claro que vai, porque o que está te chamando para ser o seu melhor é exatamente o que está te impulsionando a se manifestar de forma mais completa no mundo. É disso que você precisa. Se você fugir disso, o barco vai começar a balançar muito, muito rápido. Bem, o que isso significa? O que mais poderia vir do caos? Sabe, se você desmorona e depois se reconstrói, o que é que surge disso? Pelo menos você está em melhor forma do que antes e talvez faça isso 20 ou 50 vezes na vida voluntariamente. Esse não é o meu problema. O problema foi que, diante da adversidade, eles não souberam reagir. Em outras palavras, quando a adversidade surge por algum motivo, as pessoas acham que vão se superar na situação. Superar, você volta a sonhar acordado. Talvez seja seu núcleo, sua essência, quem você é. Quando a oposição surge, você não pode virar a fera. Já precisa ser a fera. Então a vida é muito breve. E tudo o que é de suma importância para essa vida deve acontecer o quanto antes, não depois de amanhã, não é? Tem que ser hoje. Então, o processo da vida não espera. Você precisa entender que sua vida é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Energia nós podemos gerenciar, tempo nós não podemos gerenciar. Muitos de vocês estão tentando encontrar inspiração e motivação com uma mentalidade deprimida. Você está deprimido porque não está sendo você mesmo. Você não encontra inspiração se não estiver vivendo intensamente a vida. Você vive intensamente para se inspirar e se desafia constantemente. Quando você coloca um desafio diante de si mesmo e o enfrenta, é aí que você encontra inspiração. Tente ser 10% melhor do que você foi da última vez. Desistir garante o fracasso. Uma vez que você desiste, elimina qualquer chance de sucesso. O simples fato de acordar todos os dias, colocar um pé na frente do outro, pelo menos te mantém no jogo. Quanto mais você foge da responsabilidade, mais fraco você se torna. Encontre-se na cripta da vida. Você não pode se encontrar não fazendo nada.
A excelência não é um conceito estranho para nós. A excelência está em nosso DNA. Porque de onde viemos, o que representamos, é muito mais forte do que qualquer coisa que tenhamos feito. Agora, quando você pensa, caramba, meu trabalho como pai, como empreendedor, como atleta, como palestrante, como o que quer que você queira ser, você precisa ficar muito bom nessa coisa. Que quando as pessoas veem você fazendo isso, você faz com que elas experimentem a emoção humana mais poderosa, que é o deslumbramento. Chegar a esse nível é uma jornada assustadora de autodescoberta e de confrontar quem você realmente é. Porque você não pode mudar até reconhecer onde você realmente está. Esse sempre vai ser o ponto crítico e muita gente, como eu disse, desiste porque ficou difícil. Ou só porque algo não está acontecendo imediatamente, eles acabam relaxando um pouco. Kobe, ele é conhecido por dizer algo que foi bastante profundo. Ele falou que é preciso se dedicar ao que ama e faz diariamente. Você tem que amar o que faz todos os dias, porque são nesses dias difíceis, nesses dias que são ruins, que a mágica acontece. Você vai lá e faz o seu trabalho de qualquer jeito, porque é aí que você vai descobrir quem você é. É aí que as coisas vão continuar acontecendo. E você tem que simplesmente amar colocar o trabalho diário, porque isso é mais uma ficha no banco, por assim dizer. Comparecendo e lutando pelo seu objetivo, muitas pessoas desistem diante de desafios. Sabe, não vai simplesmente cair no seu colo, mas você tem que persistir. Você tem que realmente acreditar no que está fazendo. E tem que ter fé de que vai dar certo. Mas você precisa continuar se esforçando. Porque se você não fizer isso, não vai acontecer para você. Nada vai cair no seu colo. Quando percebe isso, tudo bem, estou passando por isso agora. Esse é o momento. Vamos dar um passo à frente. Vamos avançar um pouco hoje. Isso já é melhor do que retroceder. Você não quer voltar atrás, mas acho que às vezes, cara, só de saber que vai ser um desafio. Acho que às vezes é bom saber disso. A gente sabe, beleza, eu quero. Esse é o meu objetivo. Cara, vai ter muitos obstáculos no caminho. Então deixa eu pegar um shake. Deixa eu dar uma sacudida na minha mente e no meu corpo para conseguir navegar até onde eu preciso chegar. Você entrou no mundo fazendo barulho, meu amigo. E você precisa estar nessa jornada de crescimento por você mesmo. Não pode depender de outra pessoa. E eu acho que muitas pessoas que estão sofrendo ou procurando, sabe, por algum tipo de base, muitas vezes procuram essa outra pessoa. Se eu namorar aquela pessoa, eu vou ficar bem. Nunca é o caso. Tipo, você precisa estar bem consigo mesmo para atrair essa pessoa, sabe, para a sua vida desde o começo. Eu não sei como você pode forçar isso em alguém. Eles precisam descobrir isso por conta própria. Pensar em mim mesmo como a pessoa que é apenas boa o suficiente para reconhecer que outras pessoas são melhores parou em mim. E agora comece a pensar incansavelmente em adquirir novas habilidades. É isso, tipo, tanto faz. Inspire-se em pessoas que são melhores do que você. Ótimo. Isso é incrível, mas não fique lamentando como eu fazia por não ser tão bom quanto eles. Descubra até onde pode chegar. Na maioria das vezes, vivemos uma vida de obrigações. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer aquilo. Tenho que. Onde foi parar o querer fazer? Vivemos cheios de obrigações. E esquecemos de nós mesmos. Ao ceder às pressões que vêm de todos os lados em nossas vidas, esquecemos de viver a nossa própria vida. Não temos tempo para relaxar. Não temos tempo para nós mesmos. Não temos tempo para estar com a natureza, respirar fundo e simplesmente apreciar o frescor do ar. Não temos tempo para fazer tudo isso.
Quando as pressões são tão altas e o ritmo é tão acelerado, simplesmente não temos tempo para nós mesmos, senhoras e senhores. Estamos constantemente em crise o tempo todo. E eu só me pergunto se essa vida não era para ser cheia de amor, alegria e felicidade. Acho que estamos errando um pouco e a vida é difícil. Ninguém sai ileso daqui é difícil. Não sou uma poliana minimalista sobre o que nos faz sofrer. Se você não se prende a identidades limitadas, se você não se compara com nada, se você explora e não apenas vê, se você quer que essa árvore cresça ao máximo, é por isso que eu disse, não o fruto. Raiz. Se você contar os frutos, talvez aquela árvore esteja dando mais frutos do que esta. Esse não é o ponto. Você nutre a raiz. Se você der o máximo de cuidado possível à raiz. O que ela tem que se tornar, ela vai se tornar uma folha de grama. Não pode se tornar uma árvore. Mas isso não é maravilhoso? Então eu acho que sucesso é uma coisa engraçada, porque todos nós parecemos persegui-lo, mas não sabemos como medi-lo ou realmente como defini-lo. Como buscar algo que não pode ser medido? Acho que todos nós devemos parar de medir promoções, salários e essas coisas e passar a medir o impulso da sua carreira. Minha carreira tem impulso? Consigo ver ela indo na direção certa? Consigo ver ela ganhando força? Sabe, percebo que está ficando mais fácil manter esse impulso. Fica mais fácil para mim aumentar isso com menos esforço, é isso que devemos medir. Devemos focar no impulso das carreiras, não só nos marcos que parecem definir o sucesso. A gente explode, reage por qualquer coisa, só porque estamos desequilibrados. Pessoas que têm uma vida equilibrada sabem lidar com pressão. Pessoas cujas vidas não são equilibradas afundam sob pressão. Eu sei pela experiência de vida que se você desistir, seja lá o que estiver tentando conquistar, se você desistir, aquilo que você estava tentando conquistar nunca vai acontecer. Não existe nenhuma possibilidade remota. Se você desistir, não há chance disso voltar depois, de aparecer de novo. Desistir é fracasso garantido. Só aqueles que conseguem ver o invisível podem fazer o impossível. Você precisa ser capaz de ver o que não existe para conseguir realizar ou alcançar aquilo que, na mente da maioria das pessoas, parece ser impossível. Só aqueles que conseguem ver o invisível, sendo capazes de enxergar o que não está lá. Qual é a sua visão? Qual é a sua ideia? Qual foi aquele sonho enviado por Deus? E seja qual for o vulcão, você tem a capacidade de enfrentar esse vulcão, a capacidade de pular nele e encontrar sua verdadeira identidade. Aqui está outra coisa que impede muitas pessoas de enfrentar os vulcões e de pular nos desafios que elas encontram. O medo de cometer erros ou de não se sentir bom o suficiente. Sabe de uma coisa? Você vai cometer alguns erros. Você vai cometer muitos erros. Deus disse que isso é verdade. É que a pessoa que nunca cometeu um erro não fez nada. O sucesso e o fracasso geralmente são processos lentos. Ou construindo as coisas lentamente, ou gradualmente destruindo-as. E é por isso que eu digo que você tem que prestar atenção. Você tem que observar. Você tem que observar cada segundo. Porque esses segundos, eles se transformam em minutos. E minutos se transformam em horas. E horas se transformam em dias. E dias se transformam em anos. Talvez a gente vá fazer alguma coisa.
Isso não muda quem eu sou. O que estou passando não muda quem eu sou. Se quiser agir aqui, vai cometer erros. Você vai cair de cara no chão. Você vai ser criticado quando entrar na arena chamada vida. Às vezes você vai se sentir estranho, bobo ou burro. Isso faz parte do processo. Você tem que ser implacável. Você nunca pode tirar o pé do acelerador. Nunca parar, nunca desistir. Nunca permita que ninguém te faça desistir do sonho, da visão e das ideias que Deus te enviou. Aquele segundo que acabou de passar contou. E esse segundo também contou. E aquele também contou. E nesses segundos preciosos você estava ou construindo, ou você estava decaindo, você estava ou ganhando terreno, ou você perdia espaço. Naquele segundo. Acredito que existem dois tipos de pessoas, campeões, que enfrentam desafios na vida, muitas vezes causados por eles mesmos. Eles assumem isso, superam e dizem, consegui passar por isso. E aí você tem os guerreiros, certo? Eles saem pra fora, o vento os derruba, eles se reerguem, pegam suas coisas, se ajustam e seguem, enfrentando adversidades inesperadas. Eles mudam a perspectiva e encontram formas de agregar valor em todos os ambientes e as pessoas com quem convivem. Agora, quando você está tentando, você vai falhar. Mas desistir, simplesmente parar, essa foi a principal coisa que eu entendi. E então, em segundo lugar, você tem que garantir que seus sonhos, suas aspirações e objetivos sejam tão grandes que não realizá-los não seja uma opção. Deus não te colocou aqui para ser medíocre. Deus não te colocou neste mundo para você simplesmente acordar, viver e morrer um dia, sendo apenas mais uma pessoa que viveu e morreu sem fazer nada significativo neste mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito importante que você ouça isso. A maioria de vocês, vocês estão tão consumidos com tudo o que está acontecendo no mundo. É por isso que você ainda não resolveu a sua própria vida. Você nunca vai brilhar tentando se apoiar no sucesso de outra pessoa. Você nunca vai descobrir quem você é se estiver consumido por tudo o que os outros são, pelo que eles estão fazendo e pelos passos que eles estão dando. Quando você está lutando para saber o que fazer, quem você é, qual é o seu próximo passo, você está em uma crise de identidade. Você está lutando simplesmente para saber quem você é. Veja, você ainda não descobriu quem você é. Você precisa descobrir quem você é para conseguir avançar. Todos os dias. Então você quer melhorar? Você quer se aprimorar? Pare de procurar um atalho e vá encontrar o seu despertador. Encontre sua disciplina e jogue suas entranhas, sua paixão, sua determinação e encontre sua vontade. E então você vai encontrar a sua liberdade. Então, muitas pessoas, se você nunca cometeu grandes erros, nunca fez grandes besteiras, assumido alguns riscos sérios, você ainda não começou a viver. Você não pode chamar isso de viver sem balançar o barco, passando pela vida em silêncio, caminhando de mansinho com segurança para um túmulo precoce.